Olá, humanos, eu sou o Neixe. Lembrando que esse é um vídeo parte 2. Caso você ainda não viu o parte um, vou deixar um link na descrição do vídeo. Dando continuidade ao nosso vídeo de projeção astral, hoje eu trago um relato de um dos nossos inscritos de Minas Gerais, capital mineira. Mas antes de mais nada, vou falar sobre alguns pontos principais do assunto. Vamos falar de paralisia do sono. A paralisia do sono é quando você acorda, mas seus músculos não. E você é incapaz de se mexer. Esse fenômeno acontece quando a pessoa desperta durante o REM, a fase mais leve do sono, que ocorre várias vezes durante a noite. Num breve período de paralisia que dura apenas alguns minutos, a pessoa acorda e fica completamente consciente de si mesma e de seus arredores, mas seus músculos permanecem dormentes, por isso é incapaz de se mexer. Obviamente, a ciência tem explicações bastante convincentes, porém, a paralisia do sono é um caminho para desprender a mente do corpo físico e sair por aí viajando astralmente. Pode acontecer vários fenômenos na paralisia do sono, inclusive a sua língua enrolar, dificuldade durante a fala. Então isso faz a gente lembrar dos contos do pessoal da roça, que é a galera mais antiga, né? Falava sobre aparições, assombrações quando dormia, sensação de ser observado, ou até mesmo sentir uma presença muito ruim em cima do seu corpo ou ao redor da cama. Agora, o sonho lúcido é quando você sonha e sabe que está dentro de um sonho. É uma habilidade que pode aparecer espontaneamente ou pode ser desenvolvida. É uma habilidade onde o sujeito ele é capaz de controlar os seus sonhos, cenários, coisas ao seu redor e poder fazer qualquer coisa. Isso acontece quando temos um sonho lúcido, mas o sonho lúcido ainda não é um desdobramento astral. Agora, falando de desdobramento astral, é quando podemos transportar a nossa consciência para um corpo astral e visitar mundos alternativos, dimensões astrais. Só lembrando que um sonho lúcido, conforme eu disse, não é uma hipótese, mas um fato. E realmente é uma capacidade que algumas pessoas têm de saber que estão sonhando. Agora, o desdobramento astral é uma teoria mística, ou seja, não é uma teoria científica, é uma hipótese que a ciência não comprovou de forma alguma. Embora na magia, paralisia do sono, sonho lúcido e projeção astral estão ligados. Como uma pessoa que se projeta astralmente, o meu olhar sobre isso está longe dessa enxurrada de baboseiras e mentiras e invenções que você encontra quando você pesquisa sobre o assunto. Isso acontece porque a maioria das pessoas tende a contaminar os acontecimentos com crença ao invés de ter um olhar mais crítico e questionador. Sem perder mais tempo, vamos ao relato que me foi enviado através do e-mail que está na descrição. Se você também tem um, não deixe de nos enviar. Ele poderá aparecer aqui no canal. Bom dia a todos, boa tarde, depende da hora que vocês estiverem ouvindo. Meu nome é Fabiano. Eu vou contar a experiência que eu tive, que eu vivenciei na minha vida sobre projeção astral. Eu sou o cara que tinha de tudo para não acreditar que isso existe, não achar que seria possível alguém pudesse fazer isso, conseguir projetar o corpo em astral, sair em astral. Porque eu nasci num lar cristão, fui sempre cristão a vida inteira, e aquele cristão religioso de igreja evangélica que não, que para essas pessoas geralmente isso é coisa do diabo, né? Eu cresci, né? Meus pais eram, e quando eu nasci já era tipo, já era normal que ter aqueles dogmas religiosos, e viagem astral não estava, só estava, para mim até então só estava em quadrinhos, em filme, poucos relatos. Quando cheguei na adolescência, comecei a pesquisar, questionar as coisas, que acho que é o comum geralmente na adolescência, que a gente começa a questionar tudo na vida. E eu comecei a questionar a religião, acabou que meus pais começaram aquele processo de divórcio, de brigas, e naquela época eu já comecei
me desviar da religião, como se diz, né? Desviar da igreja. Mas nunca deixei de acreditar em Deus. Mas foi nessa época que eu comecei a estudar outros livros, li vários livros. E foi nessa época que eu conheci um ramo de estudo que era chamado gnose, né? Comecei a pesquisar e nesse local tinha um instrutor e ele me ensinou uma coisa que eu levo para a vida. Que ele falou algo comigo que eu nunca esqueci. Que ele falou assim: não acredite no que eu estou te falando. Não acredite no que as pessoas te falam. Não acredite no que está escrito em livros. Acredite no que você vivenciar. E eu achei isso muito incrível, porque até então, principalmente no ramo evangélico, os cristãos falam: tá na Bíblia, é certo. Tá escrito, tá certo. E pela primeira vez eu tinha ouvido que não era assim. Era tipo, alguém chegou pra mim e falou: não acredite. Faça pra ver você mesmo. Aí eu já fiquei maravilhado com aquela possibilidade. E nesse ramo eu ensinava muito de meditação, mantralização, essas coisas. E eu lembro que na época eu me dediquei muito a isso e eu meditava todos os dias, mantralizava todos os dias. Aí foi que aconteceu que com o tempo, com um pouco de prática que a gente fez mantralização, fui dedicando a isto e comecei a falar sobre saída astral, né? E eu lembro que a primeira vez que eu saí em astral é inesquecível. Eu lembro que eu vinha praticando e vinha buscando isso, né? Sempre aquele coisa que eles falavam, que você fazer uma mantralização e meditar e sempre ficar concentrado na hora de você dormir, que era o processo que, tipo assim, aquele 1 segundo que tem antes de você dormir, e o semiconsciente está consciente, está dormindo, você tem 1 segundo, é sempre uma oportunidade que você tem. Eu ficava relaxado, o corpo tentando neutralizar para conseguir sair, né, dar aquele impulso e sair o meu corpo em astral. E eu lembro que a primeira vez, uma coisa que eu acho que depois eu cheguei a ler em livros que parece que é recorrente, que parece que todo mundo passa por esse processo, é que eu fiquei com muito medo. A primeira vez que eu senti meu corpo tão relaxado a ponto que eu achei, senão agora eu vou sair, veio um barulho forte, parece um som de helicóptero perto da sua cabeça, que um barulho muito alto, muito grande na sua mente. É estranho e dá medo. A verdade é essa. Dá muito medo, que parece que ele sabe quando você tem... É tipo o que eles falam, que é aquele sonho que assusta, aquele sonho meio que você tá sonhando e tá acordado. É muito estranho, dá medo. Mas eu também já estava sabendo que o primeiro passo é vencer o medo. Você não podia ter medo. Que a gente ficava com medo. Pelo menos eu ficava com medo. Eu pensei: não, o que vai acontecer? Será que eu vou voltar? Será que onde que eu tô indo? Meu Deus, com o que eu tô mexendo? O que eu tô fazendo? Mas a minha curiosidade e a dedicação fez. Eu falei: não, eu vou continuar. Eu estou aqui, tava meditando, corpo relaxado, naquele transe. E quando ouvi aquele barulho muito forte na minha cabeça, tudo, eu segurei por um tempo, é fração de segundos. Mas mesmo que dê medo, continue e fale: não, vou ver até onde isso vai. Eu perdi o medo e tentei impulsionar meu corpo, que eu lembro que eu fui sair assim. E a primeira experiência foi única. Eu nunca mais tive uma experiência igual aquela. Mas eu lembro que meu corpo saiu e eu tava aquele sonho, que é um sonho, mas eu tô ao mesmo tempo acordado. Eu sei que eu tô sonhando. Eu não sabia explicar, eu não sabia o que era. E era um lugar que era como se fosse acima das nuvens, como se eu estivesse voando. A sensação de voar, ela é incrível, a sensação de voar. Parece que, sei lá, eu me senti uma criança, uma paz que eu nunca senti na minha vida. Foi uma sensação que não tem palavras para explicar. Parece que era como se fosse o Nirvana. Parece que em algumas outras literaturas que eu vinha a ler depois, talvez fosse, mas
Eu lembro que eu mergulhava entre as nuvens de um lado para o outro. Foi coisa rápida, mas eu nunca vou esquecer a paz que eu tive. Naquele lugar eu não tinha problemas, eu não tinha nada, não existia tristeza, não existia dor, era só uma paz. E eu ria feito uma criança. E como foi rápido, eu lembro que eu voltei. Quando eu voltei pro meu corpo, parece que eu pulei da cama e eu tava rindo. Eu tava com uma felicidade no coração que eu não fazia ideia do que era. Foi incrível, não tem palavras para dizer. Mas naquele dia eu soube que tudo que eu duvidava disso. O que é mais incrível é isso. Eu não acreditava que seria possível. E eu tive aquela sensação que ficou marcado pro resto da minha vida. Depois disso eu tive outras experiências. Eu continuei praticando meditação, essas coisas que ajudam. Não quer dizer que eu não sei se isso é uma coisa que você tem que fazer, mas que ajuda muito. Eu acho que a prática, a dedicação, você acreditar, acho que todo ser humano é capaz de conseguir. Eu acho que ninguém é tipo, acho que ninguém é especial por não conseguir. Eu acredito que a sair astral seria um dom de que todo ser humano tem, só que a grande maioria perdeu esse dom pela falta de prática, pelo desinteresse, pela descrença, como várias outras coisas que acontecem. Eu, depois dessas experiências que eu tive, me aproximei muito mais de Deus. Eu confesso que eu afastei das igrejas, mas eu sinto muito mais Deus próximo, eu sou mais sincero com Deus, porque eu não acredito em tudo que as pessoas falam por falar. Para mim acreditar em algo, eu sou meio Tomé na vida. Para mim acreditar em algo, eu tenho que vivenciar. E foi uma das experiências que eu tive que para mim foi marcante, incrível, que é como eu falei antes, eu não tenho palavras para dizer a sensação que eu senti, mas eu aprendi naquele dia que realmente existe. Primeiro, para mim existe. Sair em astral é um fato. E é aquela coisa, eu não acredito que as pessoas falam, você tem que vivenciar. Eu acho que qualquer um que deseja isso tem que procure isso, busque na sua crença, busque onde você quiser, que um dia você consegue. Então é isso. Não deixe de deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Se não for inscrito, não deixe de se inscrever no canal. Vamos junto a essa caminhada de descoberta ao rumo do desconhecido e do sobrenatural.